É o momento em que nós experimentamos medo, ansiedade, desânimo. Muitos de nós têm sofrido a dor do luto, incertezas. São situações que nós experimentamos por conta desse tempo do Covid-19, né? E aí, então, nos perguntamos como nós, crentes no Senhor Jesus Cristo, nós lidamos com tudo isso. Pensando nisso, então, eu lembrei de Jonas, em especial no capítulo 2. Nós conhecemos muito bem a história de Jonas. Jonas, profeta de Israel, a ele é ordenado, então, que vá a Nínive, pregue contra Nínive, mas, ao invés disso, então, ele foge da presença de Deus e ele vai para o sentido oposto. E aí, então, fugindo da presença de Deus, Deus vai ao encontro dele, né? Ele pega um navio num porto de Jope e estava indo em direção ao que hoje nós conhecemos como a Espanha. E aí, então, no meio do caminho, no navio, o navio ele se depara com uma tempestade, e aí os marinheiros chegam ao entendimento de que o responsável por aquela tempestade é Jonas. E aí, então, eles, mesmo fora da sua vontade, eles têm que se livrar do problema. Jogam Jonas do navio, Jonas, então, ele é engolido por um grande peixe. E aí chegamos, então, no capítulo 2. Eu gostaria de ler com os irmãos. Então, pega aí a sua Bíblia, Jonas, capítulo 2. Diz assim: do ventre do peixe, Jonas orou ao Senhor, seu Deus, e disse: clamei ao Senhor na minha angústia, e ele me respondeu. Do ventre do Sheol gritei, e tu ouviste a minha voz. Pois me lançaste nas profundezas, no coração dos mares, e a corrente das águas me cercou. Todas as tuas torrentes e ondas passaram por cima de mim. Eu disse: fui expulso da tua presença. Como poderei ver o teu santo templo novamente? As águas me cercaram até a alma, o abismo me rodeou e as algas se enrolaram na minha cabeça. Afundei até os fundamentos dos montes, a terra me aprisionou para sempre com as suas trancas. Mas tu fizeste subir a minha vida da sepultura, Senhor meu Deus. Eu me lembrei do Senhor quando minha vida desfalecia, e a minha oração chegou a ti no teu santo templo. Os que se apegam aos ídolos inúteis e afastam de si a misericórdia, mas eu te oferecerei sacrifício com voz de ação de graças. Pagarei o meu voto. A salvação pertence ao Senhor. O Senhor deu ordens ao peixe e este vomitou Jonas na terra. Amém. Em poucas palavras, a mensagem central do livro de Jonas é que o Deus que tudo pode se revela àqueles que nada merecem. Deus, ele manifesta a sua misericórdia, portanto, àqueles que não merecem. E a desobediência de Jonas é muito interessante, que mostra para a gente que isso acarretou em muitos sofrimentos para ele mesmo. Ele estava no ventre do peixe, né? e estava nas profundezas do oceano. Acontece que, interessantemente, a narrativa ela vai nos levar a perceber o que acontece aqui nas profundezas do oceano com Jonas. Vamos dar uma olhada aqui no texto, né? E a gente vai perceber que, em muitas circunstâncias, Deus ele nos leva ao sofrimento, e esse sofrimento ele é um convite à oração, à reflexão e ao reconhecimento. A gente vai ver isso melhor e a gente vai entender isso melhor no texto, ok? Perceba no verso 1 e 2 a situação em que Jonas se encontrou o levou à oração. Foi um convite
para Jonas a oração. É muito interessante. No verso 2 diz, no verso 1 diz que Jonas orou ao Senhor, no verso 2 ele diz, clamei ao Senhor na minha angústia. Não é? O que é muito interessante, que até então Jonas em momento nenhum orou. Ele não orou quando recebeu a ordem de Deus. Ele não orou quando ele fugiu para Jope. Ele não orou no porto de Jope. Ele não orou no navio. Ele não orou quando os marinheiros o lançaram ao mar. Em momento nenhum ele orou. Mas aqui, no verso 1 e 2, quando ele está então nas profundezas do oceano, ele então ora. Queridos, todos nós, por conta da nossa rebeldia, por conta do nosso pecado contra Deus, nós nascemos com um coração autônomo em relação a Deus. E nós fazemos tudo na vida, né? Nós, desde criança, nós brincamos, nós aprendemos, nós vamos à escola, nos formamos, nós temos o nosso trabalho, nós vamos para a faculdade, nós conhecemos aquela ou aquele que será o nosso marido, a nossa esposa, e nos casamos, e tudo isso de maneira autônoma. Nós nos lembramos de Deus quando precisamos dele, né? Tão somente. Isso faz parte da natureza humana desde o pecado, não é? E Deus, então, ele, por conta da sua graça, por conta da sua misericórdia, ele vai a nós, ele nos busca, não é? E em muitas circunstâncias na vida, ele nos coloca diante do sofrimento, e esse sofrimento é um grito eloquente, ainda que silencioso, mas é um grito eloquente para que nós nos coloquemos diante de Deus em oração, em clamor. E é exatamente isso que Jonas faz. Quem sabe essa pandemia não seja um convite de Deus também a cada um de nós, não é mesmo? Quem sabe o momento em que nós vivemos também não seja Deus nos chamando, nos convidando à oração, a nos colocar diante dele em humildade, em clamor, não é? Muito bem, o texto ele continua e vamos continuar olhando para ele. É muito interessante no verso 3 até o verso 6, que nós vamos ver o teor dessa oração de Jonas. E aí a gente percebe o seguinte: Jonas, ele abre seu coração, ele escancara o seu coração diante de Deus, ele fala de maneira poética, mas ele está mostrando de fato o seu sentimento, a sua situação diante daquilo, né? E dessa forma, é muito interessante que nesse momento Jonas, ele se lembra da palavra de Deus. Vem comigo, percebe o seguinte: em todos os momentos aqui da oração de Jonas, ele está mencionando os salmos. Desde o verso 2, na verdade, eu falei o 3 ao 6, mas desde o verso 2, a gente percebe, por exemplo, Jonas no verso 2 citando o Salmo 120. Ele está fazendo uma citação, Salmo 120, verso 1, clamei ao Senhor na minha angústia e ele me respondeu. Esse é o Salmo 120, verso 1. O verso 3, ele vai mencionar aqui o Salmo 42, verso 7. Me lançaste nas profundezas, no coração dos mares, e a corrente das águas me cercou. Esse aqui é o 42, verso 7. Todas as tuas torrentes e ondas passaram por cima de mim. Salmo 42, verso 7. Jonas lembra-se também, aqui mais para frente, no verso 9. A salvação pertence ao Senhor. Essa declaração, ela está em vários salmos. Eu anotei aqui, Salmo capítulo 3, verso 8, Salmo
capítulo 50, verso 14, Salmo capítulo 50, verso 23, Salmo 116, verso 7. Então, o que Jonas faz no momento de aflição? O que Jonas faz no momento de desespero? Eu sei que nenhum de nós está aí no ventre do grande peixe, mas sim, nós passamos, assim como ele, nós passamos por aflições, nós passamos por dificuldades, por momentos de choro, né? E Jonas, nesse momento, ele lembrou-se da palavra de Deus. Ele lembrou-se das Escrituras. Queridos, é por meio das Escrituras que Jonas admitiu, percebeu que ele estava fora, então, da vontade de Deus, e que o Senhor o havia conduzido ao sofrimento. Olha lá, então, o verso 3. Olha o que ele diz. Me lançaste nas profundezas. Ele está lembrando da palavra de Deus, em especial dos Salmos, e a palavra de Deus está mostrando para ele, então, o pecado dele. Ok? Olha o que a palavra de Deus está fazendo no coração de Jonas. Ele está dizendo, o Senhor me lançou. Ele não diz, os marinheiros me lançaram. Ele diz, o Senhor me lançou, então, nas profundezas, no coração dos mares, né? Olha lá o verso 4. Eu fui expulso da tua presença, né? O que é interessante, porque no capítulo 1 ele diz que ele fugiu da presença do Senhor. Na verdade, é os dois. Ele foge da presença do Senhor, mas, ao mesmo tempo, por causa disso, então, ele é expulso da presença do Senhor, né? As Escrituras, então, estão agindo de tal maneira no coração de Jonas, na mente e no coração de Jonas, que Jonas, então, percebe o seu pecado, que Jonas, então, percebe como ele estava distante da vontade de Deus para a vida deles. Queridos, a pandemia, o Covid-19, é resultado da rebeldia do homem. É resultado do pecado do homem contra Deus. Toda a criação por conta do pecado, toda a criação por conta da rebeldia do homem contra Deus, toda a criação foi afetada. E por causa disso, todos nós sofremos. E acontece que a gente só tem esse conhecimento por meio das Escrituras. Somente por meio da palavra de Deus, Deus mostrando isso para a gente, que a gente tem esse conhecimento. As pessoas que não vão às Escrituras, elas vão dizer, olha, o Covid, a pandemia é uma situação natural. As pessoas ficam confusas, sem saber exatamente o que está acontecendo com o planeta, com a criação, com a natureza, não é? Por quê? Porque não conhecem as Escrituras. É a Escritura que mostra o nosso pecado. É a palavra de Deus que mostra, que abre os nossos olhos para a realidade da nossa própria rebeldia diante de Deus. Então, a pandemia, ela mostra para a gente, ela é um sinal, é uma evidência de que a criação clama, de que a criação geme por conta do nosso pecado. A pandemia, então, ela mostra para a gente, seres humanos, que nós estamos distantes de Deus. Acontece que, também por meio das Escrituras, nós temos a possibilidade de reconhecer a misericórdia de Deus e nos render a ela, né? Olha o verso 6 até o verso 10, é muito interessante. No verso 6, ele vai falando, na parte B do versículo, né, ou melhor, na parte A, ele diz, afundei até os fundamentos, ele está falando desde o verso 3 a sua situação. E aí na parte B tem um mas. Tem
uma conjunção aí adversativa. Mas tu fizeste subir a minha vida da sepultura. Opa, aqui muda. Aqui começa a mudança em Jonas. Até então ele estava mostrando, ele estava falando para Deus a sua situação, ele estava orando diante de Deus, ele estava lembrando-se das Escrituras, mas chegou um momento, então, que ele começa a sinalizar a esperança nele. Olha, o Senhor me fez subir da sepultura. É bem interessante que na oração ele começa a usar o pronome aqui. Olha só, Senhor não é o Deus de Israel. Ele está dizendo aqui, meu Deus. Né? Então, eu me lembrei do Senhor quando minha vida desfalecia. A minha oração, então, chegou ao Senhor, no teu santo templo. Né? Então, Jonas, ele aplica a palavra de Deus pessoalmente para ele, e nisso, então, ele encontra a misericórdia do Senhor. E ali ele começa a perceber que há esperança. Queridos, os sofrimentos da vida, as aflições que nós passamos, é um convite de Deus, como eu mencionei, para a oração, é um convite de Deus para percebermos, né, a necessidade, né, da palavra de Deus, mas também é um convite de Deus para percebermos, reconhecermos que somente em Deus nós temos a salvação, e isso por conta da misericórdia de Deus. Diante disso, algumas coisas aí para a gente pensar. A pandemia, o Covid-19, é um convite de Deus para o mundo inteiro, para que este mundo rebelde contra ele se abrigue tão somente na sua misericórdia. É nas Escrituras que nós vemos, então, a suprema manifestação da misericórdia de Deus, Jesus Cristo. O mundo sofre porque está sem Deus, mas ao mesmo tempo, Deus envia sua misericórdia ao mundo. Por meio de quem? Jesus Cristo, o seu Filho. Jesus é a manifestação de que Deus, ele ama a cada um de nós. E por conta do seu amor, ele esteve disposto a enviar o seu próprio Filho para morrer pelos nossos pecados. E por meio do seu sacrifício, nos conceder o perdão por conta da nossa rebeldia. Por conta da nossa rebeldia, estávamos todos perdidos. E a pandemia, ela é uma evidência disso. É uma evidência, como eu mencionei, de que o ser humano está distante, está longe de Deus. Mas em meio ao sofrimento, assim como Jonas, Deus ouviu a oração de Jonas porque Deus clamou a ele. Também em meio ao sofrimento, em meio à pandemia, em meio ao Covid-19, em meio às aflições, aqueles que se voltam para Deus em clamor por sua misericórdia, alcançarão misericórdia. Aqueles, então, que se voltam a Deus, humildemente a Deus, confiando tão somente na provisão dele para o perdão dos seus pecados, que é Jesus Cristo. A provisão de Deus é Jesus Cristo. Somente assim estes, então, têm o perdão do Senhor e experimentam a sua misericórdia. A gente vai parar de sofrer recebendo perdão de Deus? Bem, enquanto estivermos nesta criação, nesta vida, não. Nós sofreremos a pandemia, sofreremos o Covid-19, sofreremos
tantos outros males que estamos sujeitos. A diferença agora é que sofreremos, mas sob os cuidados do nosso Pai Celestial, sob os cuidados do amor terno do nosso Deus. Porque nós fomos alcançados pela misericórdia dele. Bem, a pandemia também, uma outra coisa para a gente pensar, a pandemia também é um convite de Deus para que a igreja ela reflita em relação à sua dependência a Deus. E essa reflexão, ela deve ser feita profundamente nas Escrituras. Queridos, é a palavra de Deus que nos faz ver, como mencionei anteriormente, nos faz ver os nossos pecados, nos faz ver as nossas falhas. Então, a pandemia é uma oportunidade de Deus para nós, como igreja do Senhor, prescrutarmos a palavra de Deus e ouvir o que Deus tem a dizer para nós. E ouvir o que Deus está nos aconselhando, está nos dirigindo, está nos exortando, em muitas vezes. A pandemia é um convite de Deus para nós, a igreja do Senhor, nos lembrarmos de que nós somos totalmente dependentes dele. Queridos, nós estamos, em meu canal lá no De Frente com Texto, nós estamos estudando o Evangelho de Marcos. E essa semana, nessa próxima semana que está por começar, nós estudaremos o episódio logo em seguida da transfiguração. Jesus ele se transfigura no monte para os seus discípulos Pedro, Tiago e João, e logo então, quando ele desce do monte, tem uma grande confusão armada. Essa confusão é porque havia um homem com um filho, e esse filho estava possesso de espírito imundo. Acontece que os discípulos que ficaram lá embaixo do monte, eles não conseguiram expulsar os demônios. O que é curioso, porque anteriormente Jesus já havia dado poder, já havia autoridade para os seus discípulos expulsar demônios. E aí, depois que Jesus, então, expulsa o demônio daquele jovem, os seus discípulos o perguntam: Jesus, mestre, por que a gente não conseguiu expulsar esse demônio? E aí Jesus, ele diz, essa casta, ela só é possível com oração e jejum. E aí a gente fica se perguntando, por que Jesus falou isso, né? Será que o poder de Jesus nos discípulos estava falhando? Não, se a gente for perceber o contexto, a gente vai entender a questão da incredulidade. Sim, incredulidade. É curioso porque no texto anterior, antes da transfiguração, Pedro, juntamente com seus discípulos, ele afirmou, né? Jesus, Senhor, é o Cristo. Né? Acontece que Jesus os exorta novamente por conta da incredulidade. Irmãos, isso nos leva a entender essa questão da oração, do jejum, da incredulidade dos discípulos ao expulsar demônios. Isso nos leva a entender que nós precisamos confiar tão somente em Cristo para a salvação, mas também confiar em Cristo para tudo na nossa vida, inclusive para o desenvolvimento do ministério. Sim, nós somos o tempo inteiro tentados a confiar em nós mesmos. Nós somos o tempo inteiro a confiar nos nossos recursos, confiar na nossa capacidade, confiar na nossa habilidade de resolver as situações. E aí, de repente, então, a gente se encontra numa situação de incapacidade, né? De imobilidade,
né? Uma situação em que a gente vê os nossos líderes, os nossos governantes, cada um correndo para um lado, cada um puxando para um lado, e a gente fica no meio dessa, nos sentindo totalmente incapazes. Queridos, esse é um convite de Deus para nos lembrarmos que somos totalmente dependentes dele. Isso é um convite de Deus. Quando Jonas estava no ventre do peixe, isso foi um convite de Deus a que Jonas entendesse que somente em Deus ele teria a salvação, em ninguém mais. Queridos, os momentos de aflição, de sensação de incapacidade que nós vivemos, é um convite de Deus para nos lembrarmos, como igreja, que nós somos totalmente dependentes de Deus. Nós acabamos, então, de receber a notícia de mais um decreto de lockdown. Nós acabamos de receber a notícia de que, mais uma vez, nós teremos o culto presencial da nossa igreja cancelado. Queridos, isso é um convite de Deus. É o convite de Deus para que nós, mais uma vez, nos lembremos que nós precisamos nos voltar a Ele em humildade, nos voltar a Ele em confiança, em dependência total e exclusiva tão somente nele. Quando nós vamos para as Escrituras em meio às aflições, então as Escrituras nos levam para os braços do nosso querido e bom Deus, Jesus Cristo. Bem, diante disso, eu gostaria de dar algumas sugestões muito práticas para os irmãos em relação às Escrituras. Uma vez que as Escrituras elas fazem tudo isso na gente, elas nos fazem, então, enxergar as situações, enxergar os motivos, enxergar a realidade que está à nossa volta. Uma vez que as Escrituras nos fazem ver a misericórdia de Deus, nos fazem ver o cuidado de Deus para conosco, como ela é importante, como nós não podemos negligenciá-la, né? Então, aí vai uma sugestão muito prática para você. Em primeiro lugar, individualmente, estude um livro das Escrituras. Selecione um livro para você estudar, né? Seja Jonas, seja o Evangelho de Marcos, seja Filipenses. Selecione um livro das Escrituras para você estudar, leia várias vezes. Estude esse livro. Se você tiver dificuldade, peça ajuda para alguém. Mas selecione esse livro e cresça no estudo individual desse livro. Ok? Ao longo dos dias, mencione o texto em especial que você está estudando, mencione audivelmente. Mencione várias vezes ao longo do dia, até que esse texto ele faça parte de você. Até que sua mente seja preenchida. Nós ficamos atentos com os noticiários, com os jornais, os telejornais, o dia todo dia. E nós ficamos cheios de notícias, né? Cheios do quê? Cheios de pandemia, cheios de morte, cheio de doença, isso tem o seu valor, ficarmos antenados com o que está acontecendo, mas a nossa mente e o nosso coração precisam estar cheios mesmo da palavra de Deus. Ok? Então, tome essa decisão e faça assim. Não tenha pressa em passar de um livro para o outro, né? Eu sei que existem programas de leitura, programas anuais de leitura da Bíblia inteira, e isso tem o seu valor. O problema é que nós passamos tão rapidamente de um texto para o outro que não dá tempo nem do texto entrar em nós, fazer sentido para nós, não é? Por quê? Porque a gente tem que cumprir um programa, a gente tem que cumprir aí a tarefa de ler a Bíblia inteira em um ano. Não, queridos, leia com mais calma, leia com
com mais tempo, rumine o texto que você está estudando, ok? Uma outra coisa, continue a estudar as Escrituras reunido em família. Assuma, você homem, você marido, você chefe de casa, a responsabilidade é sua, da sua casa, da sua família. Assuma a sua responsabilidade. Não terceirize isso. A responsabilidade é dos pastores da PIBA, e então eu vou deixar isso. Não. A responsabilidade, eles têm a sua responsabilidade em pastorear o rebanho que Deus os colocou sob a sua responsabilidade, mas a responsabilidade de pastorear a sua família, em última análise, ela é sua. A responsabilidade é sua. Então, não negligencie isso. Chame a sua esposa, chame os seus filhos. Você, irmã, talvez você não seja... você não tem o seu companheiro na sua casa, chama os seus filhos, faça isso, né? Reúna-se, você é jovem, solteiro, né? Você está talvez aí distante dos seus pais, da casa da sua família. Então, reúna-se com algum amigo, algum conhecido, algum parente. Crie grupos de estudo das Escrituras. Nós temos tido aí o privilégio de participar de vários grupos online de estudo das Escrituras, né? A minha esposa tem liderado vários grupos de mulheres. Irmãos, como Deus tem agido no meio da pandemia por meio do estudo da palavra de Deus. Mulheres têm sido impactadas com as Escrituras. Mulheres... A minha esposa lidera um grupo de esposas de pastores que estão estudando o Evangelho de Marcos. Elas se reúnem uma vez por mês para estudar o Evangelho de Marcos, como essas irmãs estão sendo impactadas pela pessoa e ministério de Jesus Cristo. A palavra de Deus, queridos, ela é poderosa, ela criou os mundos. Imagina o que ela pode fazer no nosso coração e na nossa vida. Ela nos leva ao conhecimento do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo, e isso nos faz olhar para o que está acontecendo com o olhar de Deus, como oportunidade de Deus de divulgar a sua palavra, de pregar a sua palavra. Então eu quero...